Olá de novo, esse aqui é o terceiro vídeo da nossa aula 7. Agora a gente vai falar um pouco sobre regra da cadeia. E como vocês devem lembrar, lá em cálculo 1, para a gente calcular a regra da cadeia para uma única variável, a gente fazia o seguinte: tendo uma função que era f de x e x era uma função de t, o que a gente fazia? Para a gente derivar y, que é a nossa função que depende de x, em relação a t, a gente derivava a de dentro, né, a função de dentro, ou seja, x em relação a t, e multiplicava com a derivada de y em relação a x, que é a derivada de fora. Ou vice-versa, você deriva a de fora e depois multiplica com a derivada de dentro. Beleza? Agora, para funções com duas ou mais variáveis, o que a gente faz? A gente vai acabar fazendo a mesma coisa. A gente suponha que a gente tem uma função que depende de x, y e n variáveis até n, e x é uma função que depende de t, y é uma função que depende de t, e todas as outras, inclusive a última, que é n, também depende de t. O que a gente faz? Para a gente encontrar a derivada de z em relação a t, a gente deriva a função de x em relação a t e multiplica com a derivada de z em relação a x. E faz a mesma coisa para as outras componentes das outras variáveis. No caso, derivada de y em relação a t, vezes a derivada de z em relação a y. E até a última faz a mesma coisa. Derivada de n em relação a t, derivada de z em relação a n, multiplicadas, né? E quando a gente fala de derivadas, inclusive funções que a gente não tem apenas a nossa função de interesse para derivar, o que a gente faz? A gente tem que usar aquela derivação implícita, né? Como vocês devem lembrar. Inclusive a gente já viu em algumas aulas atrás. Tá. O livro, ele traz esse equacionamento aqui para encontrar a derivada ou diferenciação implícita, que seria, eu tenho uma equação qualquer, eu derivo essa função em relação a x e multiplico a derivada de x em relação a x mais a derivada da função em relação a y vezes a derivada de y em relação a x. Se eu isolar minha derivada de y em relação a x, eu vou obter a seguinte relação: menos a derivada da função sobre x dividido pela derivada da função em relação a y. Eu vou obter essa diferenciação, né? Menos a derivada da função em x sobre a derivada da função em y. Vai ter alguns exercícios que o livro pede pra gente usar essa propriedade, mas eu vou usar uma outra forma pra gente encontrar derivadas implícitas, que a gente até já viu, que na verdade vai acabar na mesma coisa, só que eu não vou fazer a derivada toda regrada assim como o livro traz. Tá. É melhor a gente já começar a fazer os exercícios. O primeiro exercício que eu vou fazer é o exercício 3. Ele traz o seguinte pra gente. Ele pede pra gente usar a regra da cadeia para encontrar a derivada de z em relação a t. Sendo a função z igual a raiz de 1 mais t não, x² mais y², e x é uma função ln de t, ou seja, x depende de t, e y é uma função cosseno de t. Tá, beleza? Beleza, tá. O que a gente faz? Acho que fica mais fácil pra gente começar derivando x em relação a t e y em relação a t. E depois a gente deriva z em relação a x e y, né? Então vamos fazer. Derivada de x em relação a t vai ser o seguinte. Derivada de ln é 1 sobre o argumento da ln. Então é o próprio 1 sobre t. Beleza? Bem simples. E a derivada de y em relação a t, a derivada de cosseno é menos seno. Menos seno de t. Como o nosso argumento é próprio t, a gente não tem outras coisas multiplicando. Tá. O que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa encontrar as derivadas de z em relação a x e y, né? Vou fazer isso aqui do lado mesmo. Relação a x. Então tá. A gente
a gente tem já uma cadeia para uma variável nessa função, né? Como a gente tem uma função x², isso já é uma derivada, só que ela está dentro da função raiz, né? Então a gente vai ter que usar a cadeia. Para a gente usar a cadeia, eu sempre começo pela de dentro. Então a derivada de dentro da raiz para x 1 é constante e y² é constante. Então eles eram. E a derivada de x² é 2x, né? 2x. Aí eu tenho que multiplicar com a derivada de fora. Como a gente sabe, a raiz é o expoente 1/2, né? Então, como eu vou derivar essa função, eu vou tombar 1/2, 1 sobre 2, vezes aí a própria função 1 mais x² mais y² no expoente 1 sobre 2, que é a raiz, né? Menos 1, porque a gente derivou. Isso vai nos gerar a seguinte expressão. Esse 2, eu vou cortar com esse 2 aqui, né? Então vai ficar x. E esse termo aqui, a gente tem esse expoente, né? 1 sobre 2 menos 1. 1 sobre 2 menos 1 vai ficar menos 1/2. Expoente negativo a gente pode mandar para baixo dividindo. Então vai ficar 1 mais x² mais y², certo? Só que ficou... Isso aqui tudo dá menos 1/2, né? O menos a gente jogou para baixo e vai ficar meio. Como a gente sabe, o expoente meio é a própria raiz quadrada. Então, a gente pode reescrever assim. Então, essa é a derivada de z em relação a x. Tá. Agora eu vou procurar a nossa derivada de z em relação a y. Se vocês perceberem, essa função raiz de 1 mais x² y², se a gente derivar em relação a y, a gente vai obter a mesma equação, né? Porque a gente tem x² aqui e o y também está ao quadrado. Só que a diferença dessa derivada para essa é que em vez de a gente ter um x aqui em cima, a gente vai ter um y. E a raiz vai ficar embaixo da mesma forma, x² mais y². E essa é a nossa derivada em relação a y, da função z, né? Tá. Como ele quer a derivada de z em relação a t, e a gente já viu como a gente calcula a cadeia para funções de duas ou mais variáveis, a gente multiplica as derivadas de dentro com as de fora para ambas as variáveis, né? Então, vou fazer isso. A derivada de x em relação a t é 1 sobre t. Essa é a de dentro. Vezes a de fora é derivada de z em relação a x. É essa, né? Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 1 sobre t multiplicando 1 mais x² mais y² sobre x. Beleza? Só que z também tem uma componente y. Então, o que a gente faz? Vamos ter que somar a derivada da cadeia dela também. Então, a gente vai ter a derivada de dentro para y é menos seno. Vou colocar em parênteses o menos seno, que confunde o sinal. E a de fora é y sobre raiz de 1 mais x² mais y². E o exercício termina aqui. Eu poderia substituir o x e o y pelas funções de t, aí toda essa derivada ia ficar em termos de t, também estaria certo, mas como daria trabalho e só seria reescrever a equação, eu vou deixar a resposta assim mesmo. Eu também poderia fatorar a raiz, que está dividindo ambos os termos para fora, mas assim também está certa a resposta. Tá. Então, esse exercício era só para a gente encontrar a cadeia dessas funções. Tá. Agora eu vou fazer o exercício 9. É da mesma forma, é bem similar mesmo. Deixa eu ver. Ele pede para a gente usar a regra da cadeia para encontrar duas derivadas. A derivada de z em relação a s e a derivada de z em relação a t. Sendo z cosseno de θ vezes seno... Opa, eu confundi. É seno de θ e cosseno de φ. Seno de θ e cosseno de φ. Onde o θ é S
t quadrado, e o φ é s quadrado t. Então a gente faz da mesma forma. Na verdade, eu já poderia... Acho que eu vou fazer direto. Não, eu vou fazer passo a passo mesmo. Tá. Eu vou procurar as derivadas de dentro. Eu sempre, não sei, é costume meu encontrar as derivadas de dentro. Então eu vou ter lá a derivada de θ em relação a s. Isso vai ser t quadrado, né? Porque t ao quadrado é constante. S é variável, então t quadrado. Eu vou ter também a derivada de θ em relação a t. Isso vai ser 2st, né? 2st, que a gente está variando o t, né? E para φ a mesma coisa. Derivada de φ em relação a s vai ser 2st, é igual, inclusive. E a derivada de φ em relação a t, que vai ser s quadrado. Beleza? E além disso, a gente também precisa encontrar as derivadas de z em relação a θ e em relação ao φ, né? Então eu não sei se vai caber aqui, mas eu vou começar a fazer aqui. Derivada de z em relação a θ vai ser... Como o nosso cosseno de φ é constante, a gente deixa ele aqui para poder multiplicar depois. E cosseno de θ, a gente está derivando θ, né? Então vai ser cosseno, que a derivada de seno é cosseno, de θ vezes cosseno de φ, que é a nossa constante. E eu acho que eu vou colocar aqui mesmo, porque já sobra espaço. Derivada de z em relação a φ, é a última derivada que sobra para a gente fazer. Vai ser a mesma coisa. Seno de θ é constante, então eu já só reescrevo. E cosseno de φ é menos seno de φ, né? Seno de φ, só que negativo. Tá. Então a gente encontrou as 6 derivadas que a gente precisava para fazer a regra da cadeia. Tá. E a primeira que a gente vai escrever vai ser a derivada de z em relação a s. Perceba que z não depende de s, né? Mas θ e φ dependem de s. Então a gente pode usar a regra da cadeia como a gente equacionou antes. Tá, então, primeiro a componente vai ser o θ em relação a s, então t quadrado, vezes a de fora, que é z em relação a θ. Eu estou mexendo com as componentes de θ, né? Essas duas, então tem que multiplicar essas duas. Então vai ser cosseno quadrado vezes cosseno de θ, cosseno de φ. Cosseno de θ, cosseno de φ. Beleza? Mais a derivada de φ em relação a s, φ em relação a s, e a z em relação a φ. Porque eu estou procurando a z em relação a s, né? Então, eu estou procurando isso, que depende de φ, e a z, que depende de φ. Beleza? Tá. Então... Opa. Tá. Acho que tá meio torto, né? Perdão. Então, vai ser o seguinte. Vai ser 2st vezes menos seno de φ. Eu já vou substituir o menos aqui, para mim não precisar fazer outro passo. Menos 2st vezes seno de θ vezes seno de φ negativo, né? Então, essa é a primeira derivada usando a regra da cadeia. E a segunda, ele também pede a z em relação a t, né? Z em relação a t. Esses exercícios é bom de vocês tentarem fazer também, tipo, só a resolução eu acho que não é suficiente para vocês absorverem o conteúdo, tipo, cálculo é bastante prática, então eu recomendo vocês fazerem também. Tá. Então a gente tem que pegar as derivadas em relação a θ, né? Ou em relação a t. Então, começar θ em relação a t, que é a de dentro, né? Vai ser 2st vezes a de z em relação a θ, que é cosseno de θ vezes cosseno de φ. Beleza? E depois mais, mas eu não vou colocar o mais ainda, vocês já vão ver por quê. A de φ em relação a t, cadê? Φ em relação a t, que é s quadrado,
vezes a de z em relação a φ, que é seno de θ vezes seno de φ. Só que é negativo, né? Então, onde eu colocaria o mais fica menos. E daí a gente terminou o exercício. Conseguimos as duas derivadas da cadeia, derivando z em relação a s e z em relação a t. Beleza? Tá. Acho que o próximo exercício que eu vou fazer agora é... Deixa eu ver qual. Eu vou fazer o 17, que a gente tem 5 minutos, acho que fica no tempo para fazer ele. O exercício 17 ele dá o seguinte pra gente, ele dá uma função u, que é uma função de x e y, e x é uma função que depende de r, s e t. O livro ele deu um x aqui, na verdade era para ser um f, mas eu estou reproduzindo o exercício porque eu vou resolver ele, né? E y é uma função y que depende de também r, s e t. Tá. O exercício pede para a gente utilizar um diagrama em árvore para escrever a regra da cadeia para a gente encontrar as funções diferenciáveis dessas funções, né? Então, eu não tinha dito antes, mas o cálculo ele permite a gente... Cálculo não. Tem uma regra dentro do cálculo que a gente pode equacionar o jeito de a gente resolver as derivadas em cadeia. No caso aqui, a gente tem uma função inicial u, né? E u depende de x e depende de y, né? Só que x... Acho que eu vou fazer maior esses traços. Só que x e y dependem ambos de r, s e t, né? Então, para a gente conseguir a regra da cadeia, a gente, no caso, del u sobre del r, a gente não pode derivar u direto por r, né? A gente tem que derivar u em relação a x e depois x em relação a r. E a mesma coisa para y. Derivamos o u em relação a y e somamos, multiplicamos, né, com derivada de y em relação a r. Ou seja, se vocês verem, para a gente conseguir a derivada de 1 em relação a r, cada galho dessa árvore a gente multiplica. Ou seja, eu tô multiplicando minha derivada de u em relação a x com a derivada de x em relação a r. E eu estou somando com a outra ramificação, que é a derivada de u em relação a y, vezes a derivada de y em relação a r. Ou seja, essa é a derivada de u em relação a r. E vocês podem ver que é a mesma forma que a gente fez antes. E no caso ele pede todas as derivadas, né? Então, eu vou precisar também derivar x em relação a s e x em relação a t. Da mesma forma, y em relação a s e y em relação a t. E para eu obter a derivada de u em relação a s, eu tenho que fazer os mesmos passos. Na verdade, agora vai ser esse galho e esse galho, né? Então vai ser derivada de u em relação a s vai ser derivada de u em relação a x vezes a derivada de x em relação a s mais a derivada de u em relação a y vezes a derivada de u em relação de y em relação a s. Beleza? E falta a última, que é em relação a t. E como vocês já perceberam, não tem muito segredo já, né? É a derivada de fora. Eu geralmente começo com a de dentro, mas fica mais fácil a gente fazer pela de fora agora. É a derivada de u em relação a x vezes a derivada de x em relação a t.
mais a derivada de u em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t, beleza? E essas são as 3 derivadas da cadeias possíveis que a gente poderia fazer. E esse é o exercício 17. 20 minutos certinho. Tá, eu vou parar o vídeo aqui e vou fazer mais 3 exercícios, acho que dá do tempo também. Então até daqui a pouco.